Crianças, vamos então para a aula de História, nossa última aula de hoje, tá? Hoje é segunda-feira, dia 1 de março de 2021. Vocês vão encontrar essa aula no final da apostilinha da terceira semana. É essa folha aqui, vai estar escrito em cima História, tá bom? É só para relembrarmos, crianças, nós estamos aprendendo sobre as primeiras vilas do Brasil. Na aula passada, nós falamos sobre a Vila de São Vicente, a primeira vila fundada aqui no Brasil pelos, portugueses. Eles que construíram, a vila, depois o engenho, para engenho de açúcar. Foram eles que construíram. E antes dessa aula, nós tínhamos aprendido sobre, a vinda dos portugueses aqui para o Brasil. Se vocês assistirem às aulas anteriores, vão lembrar desse assunto, tá? Hoje irei falar sobre, a Vila de São Paulo, de Paratininga. Tinha esse nome, tá bom, crianças? Então vamos lá? Antes de mais nada, coloque o nome lá na parte de cima. O nome de vocês, tá? O nome. Não se esqueçam. Depois de feito isso, vocês vão colocar a data. Piracaia 01 de março. Ó, C cedilha e o O. Março de 2021. Então eu vou ler aqui para vocês sobre, a construção dessa vila. Ó, tá aqui em cima o nome. A Vila de São Paulo de Paratininga. Então, foi sobre a construção dessa vila. O que é uma vila, É um conjunto de povoamento, conjunto onde várias pessoas moram um próximo do outro, Então, a vila é um conjunto de várias casas, Então, de várias famílias. Isso que é uma vila, tá bom? Então, vamos lá? Saindo de São Vicente, que é aquela primeira vila que eu falei com vocês, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Bom, agora eu vou parar, para falar para vocês o que é essa palavrinha aí que está escrito em verde, jesuítas, tá? Aqui na frente tem até uma legenda, vou ler a legenda para vocês, ó. Jesuítas. Padre da Companhia, de Jesus, uma parte da Igreja Católica. Quem que eram os jesuítas, então? Eles eram padres, tá? Da Companhia de Jesus, que veio lá da Europa, e eles vieram para o Brasil, na época, para catequizar os índios que aqui habitavam, tá? E para ensinar os filhos dos portugueses. Eles eram como um professor, tá bom? O que é catequizar? Eles, pertenciam à religião, que acreditava em Cristo, em Jesus Cristo. Então, eles vieram aqui para fazer, essa parte, para catequizar, para, ensinar os índios uma nova religião, porque até então os índios que moravam aqui, eles acreditavam, que em vários deuses, Deus Tupã, Deus, vários deuses. Então tinha o Deus do raio, Deus do sol, Deus da lua. E veio aqui então os portugueses, eles acreditavam já em Jesus Cristo. Então os jesuítas vieram para, ensinar aí os índios, ensinar a parte, religiosa e ensinar também sobre as coisas do dia a dia, E os jesuítas aprenderam a falar, a língua dos indígenas. Os indígenas falavam, o tupi-guarani. E os portugueses falavam o português lá de Portugal, da onde eles vieram, Até vou pôr o mapa aqui para vocês, ó. Tá vendo esse mapa aqui? É o mapa mundi, crianças. E no mapa mundi, ó, aqui é o nosso Brasil, tá vendo? Esse verdinho aqui, ó. E nesse, ó, vou pôr um risquinho, é onde moravam os portugueses que vieram, aqui, ó, descobriram. É o Brasil, não posso falar descobriram, acho melhor falar que eles vieram aqui no Brasil, Porque não descobriram nada, porque aqui já tinha dono, que eram os indígenas, os índios. Então eles vieram para cá,
ficaram um tempo aqui, né, como eu já expliquei em outro vídeo para vocês, né, tirando o pau-brasil e, né, fez aí essa comunicação com os índios, em troca dos índios, né, ajudar eles davam o que para os índios? O espelho, dava machado, então, né, foram aí essa comunicação. Só que os índios eram espertos, né, eles também, né, queriam ter a liberdade deles. Então veio os jesuítas aqui para quê? Para, né, ajudar a acalmar os índios, né, catequizar eles, ensinar essa nova religião, né, para acreditar em Jesus, e veio para conversar, para melhorar, né, para não ter muita briga entre os portugueses e os índios. Para isso que os jesuítas vieram no Brasil, né? Então agora eu vou dar continuidade aqui para vocês. Eu já expliquei mais ou menos quem que eram os jesuítas, agora eu vou dar continuidade no textinho, tá bom? Esse grupo ocupou terras mais altas e distante do litoral. Litoral, crianças, é essa parte aqui, tá vendo? Ó, litoral é a parte aqui do mar, ó. Tá vendo? Ó? O Brasil, desse lado aqui, ó, ele é banhado. O que que ele é banhado, né? Aqui tem a parte de terra e aqui tem a parte, né, de água. Por isso que eles vieram, né, em grande embarcações, porque a água, tá vendo? Ó, veio pela água que os portugueses chegaram no Brasil. Daí aqui, ó, tá vendo, ó, os jesuítas, né, o pessoal que fazia parte aí da Companhia de Jesus, eles foram ocupando a terra, então cada vez mais para a parte aqui onde tem terra mesmo, eles não ficavam mais na beira aqui do mar, né, da praia, tá? Em 25 de janeiro de 1554 anos, há muitos anos atrás, fundou um colégio onde, né, que ensina. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Paratininga. Então, esses jesuítas, crianças, saíram dessa parte aqui, onde tinha o mar, e foi, né, caminhando para a parte verde, ó. Deixa eu fazer um risquinho aqui para você entender, ó. Tá vendo? Eles foram sair daqui, eles foram caminhando para a parte, ó, da mata. Daí eles encontraram um local, né, onde eles quis fundar aí essa vila, esse povoado. E o nome que eles deram foi São Paulo de Paratininga, tá bom? Eles foram adentrando. Só para relembrar para vocês, a primeira vila, né, que foi a vila... deixa eu lembrar o nome da vila agora. Agora sumiu da mente da professora a vila. Mas já vou lembrar. A primeira vila é mais para a parte de cima aqui, tá vendo? Tá vendo? E a vila de São Paulo, ó, tá bem aqui, ó. Né, que é o estado de São Paulo, onde nós moramos, tá bom? Deixa eu agora continuar lendo para vocês. Em 1560, o povoado tornou-se vila e foi crescendo aos poucos, né? Então ali foi feito, os jesuítas construíram um colégio, né? E daí foi aumentando, foi construindo casas, e as casas, né, foram tendo várias casas, que daí se chamou vila. Quando tem várias construções, nós colocamos o nome de vila, que é um conjunto, né, de povoado. Em cerca de 40 anos, havia mais de 120 casas, tá vendo? Foi crescendo, né? O Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Francisco. Então aí foi aumentando, teve 120 casas, teve esse colégio aí que morava, né, que os jesuítas que foram eles que construíram. Teve aí o mosteiro, né, que é um lugar onde ficava o pessoal também da igreja. E tem a Igreja de São Francisco, onde as pessoas iam lá, né, para ter a reza, a missa, tá bom? E aqui embaixo, criança, tem uma pintura, tá? Quem fez essa pintura foi o Oscar Pereira da Silva. O nome dessa pintura se chama Fundação de São Paulo. Aqui mostra, né, sobre os jesuítas, né, como que era esse encontro, essa catequização dos índios, né? Aqui tem, ó, como vocês podem ver, ó, vários índios. Os índios estão com algumas lanças na mão, porque até então os índios ainda continuavam com seus hábitos de caça, né? Porque eles caçavam para ter o alimento. E aqui, crianças, como vocês podem ver, são alguns homens com, né, já vestido com roupas, né, cobrindo todo o corpo. Aqui eram os jesuítas. E os jesuítas, olha, não sei se vocês conseguem observar aí, eles sempre seguravam, né, na mão uma cruz, porque eles são padres. Jesuítas, eles são padres, tá?
Então aí tá eles todos vestidos com a cruz na mão, né, fazendo aí essa catequização, né, essa missa, ensinando aos índios essa nova religião, ensinando aos índios como se comportar de acordo com, né, com os portugueses, porque os portugueses eram diferentes dos índios, né? Para começar, os índios aí, ó, são a roupa deles é bem pouquinha roupa, né? Então eles não vestiam igual os portugueses. O alimento que eles tinham é diferente dos portugueses, né? Eles têm aí o cocar na cabeça, pouca roupa, pintura no corpo, segurando flecha. Então, né, eles tinham os costumes bem diferentes dos portugueses, né? Bem diferente. E essa pintura aí foi feita, né, por esse pintor para mostrar essas diferenças que eles tinham, tá? Então, vamos aqui agora responder as perguntinhas, tá? Só para também comentar com vocês, ó, aqui temos o mapa do Brasil. E aqui, ó, Brasil, São Vicente e São Paulo. São Vicente, que eu falei que eu tinha esquecido aquela hora, é essa vila bem aqui em cima, ó, tá vendo? Foi a primeira vila que o Brasil teve, o primeiro povoado. E depois, ó, de São Vicente, nós temos a vila de São Paulo de Paratininga, bem aqui embaixo, ó. Nesse pedacinho aqui, criança, tá o estado de São Paulo. E a vila ficava bem aqui, tá? Então, a vila se chama Vila de São Paulo de Paratininga, tá? Então, foi aí que deu início ao nosso estado hoje chamado São Paulo. Piracaia tá dentro do estado de São Paulo, tá? Então, todo local tem uma história, tá? Se não tivesse existido essa vila, então Piracaia hoje não existiria também, tá bom? Então, eu vou dar início agora às perguntinhas. Número 1. Como os indígenas foram retratados na imagem? Como que eles foram retratados, criança? Observe os indígenas. Como que eles estão aqui? E os jesuítas, aqui ó, nessa parte da imagem, como que eles estavam? Retratados? Como que eles estavam, né, vestindo? Como que eles estavam segurando? Então, vocês vão prestar atenção nesses detalhes, tá? Complete o quadro abaixo com essas informações. Desse lado tem os indígenas, tá? Vocês vão assinalar sobre aqui as características dos indígenas. E desse lado sobre os jesuítas, tá? Indígena, vou ler para vocês. Quem estiver orientando vocês, pode ler aqui a alternativa e vocês vão responder marcando o xizinho, tá? Indígena, pouca roupa? Eles usam pouca roupa? Sim, né? Eles usam só a roupa para cobrir a parte da frente e a parte de trás, então é pouca roupa. Eles não usam camiseta, calça, né? Chapéu, não usam, então é pouca roupa. Usam flecha? Sim. Usam adorno da cabeça? O adorno aí é qualquer coisa que tem na cabeça. Sim, eles usam adorno, o dele se chama cocar, né? Que tem aquelas penas. Seguram cruz? Não, eles não seguram uma cruz. Eles seguram o quê? Uma flecha. Então, o último nós não vamos assinalar. Agora, sobre os jesuítas. Pouca roupa? Não, né? O jesuíta usa aí uma roupa que cobre todo o corpo, né? Uma batina, né? Igual o padre. Então, não. Usam flechas? Não, também. Usam adorno na cabeça? Não. Estão sentados? Não. Quem está sentado aqui, se vocês observarem, são os índios, porque eles que estão ali assistindo a missa dos jesuítas, né? Os jesuítas estão em pé. Olha aqui, ó. Estão em pé, tá bom? E crianças, eu deixei aqui ao canto, ó, uma imagem, uma fotografia desse jesuíta, tá? Foi um jesuíta muito importante para o Brasil, se chamava José de Anchieta, tanto que tem, né, uma rodovia com o nome dele. Ele foi um jesuíta, né, um padre muito importante para o Brasil, tá bom? Agora, tem mais umas perguntinhas para vocês estarem respondendo, tá? De acordo ali com o texto que eu acabei de ler para vocês. Número 1. Quem eram os jesuítas? Eram os índios ou padres? Quem que eram os jesuítas, crianças? Eram os padres. Vamos assinalar, tá? Número 2. O texto fala sobre
uma vila, um país ou uma casa? Vou deixar vocês responderem, tá? O texto lá fala sobre o quê? Né? Que se chama São Paulo de Paratininga. Esse daí é o nome de um país, de uma casa ou de uma vila? Então, vou deixar vocês responderem. Número 3. Como chama essa vila? Né? Olha lá no início aqui do textinho, ó. A vila de São Paulo de Paratininga. Então, vocês vão copiar o nome desse textinho, né? Que é o nome da vila aqui, ó. São Paulo de Paratininga. É só copiar o título do texto, tá bom? Número 4. O que os jesuítas seguravam na imagem? Ó, se vocês olharem aqui, ó, olha no final. O que eles estão segurando? Uma cruz, né? Então, ó, flechas. O jesuíta estava segurando flechas? Não, né? Cruz. Sim. Cocar, né? Aquele cocar que tem pena. Não, né? Então, uma cruz. Vocês vão assinalar onde está escrito cruz. Cruz começa com a letra C. Tá bom? Número 5. Segundo o mapa, em qual estado essa vila pertence? Pertence a Amazonas ou São Paulo? Vamos voltar lá, ó. A vila é São Paulo de Paratininga. Pertence ao estado de São Paulo, ó. São Paulo, aqui embaixo, ó. São Paulo, tá? Bom, crianças, vou passar um pedaço desse vídeo para vocês, tá? Só um pedacinho, ele é longo. Vou passar só um pedacinho para vocês entenderem onde que tá esse colégio. Até hoje existe esse colégio, tá? Sofreu algumas modificações aí na construção, mas ó, é esse colégio aqui que os jesuítas construíram, ó, que tá aqui atrás dessa moça aqui que tá fazendo, né, esse vídeo, ó. Tá vendo? Esse foi o colégio que deu início aí à construção, né, do nosso estado de São Paulo, ó, que os jesuítas que construíram esse colégio, tá bom? Vou deixar vocês assistirem agora. Olá, amigos! No tour de hoje vamos desbravar a história da capital paulista, considerada atualmente o principal centro econômico do país. A origem dessa grande cidade está relacionada à chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil em 1549. Com a missão de evangelizar os índios e de educar e confortar espiritualmente os colonos europeus, que deram início ao processo de colonização do Brasil, os jesuítas fundaram importantes vilas e cidades ao longo do nosso território. Bom, eu só coloquei esse vídeo porque eu queria que vocês, né, vissem a construção aqui no fundo, tá bom? Então, crianças, essa é a aula de hoje de história. Na próxima aula, vamos dar continuidade nesse assunto e eu vou colocar mais algumas informações para vocês, tá bom? Boa aula, tenham um bom dia e até logo para quem for para a aula online, tá bom? Um grande beijo.